Muito bem, pessoal. Então, o nosso objetivo aqui de hoje é dar sequência no assunto de logística reversa, só que em vez de continuar falando sobre os demais tópicos, hoje eu vou falar como que você pode fazer para desenvolver exatamente o seu primeiro tópico do projeto de logística reversa. Então, o objetivo aqui é falar um pouquinho da atividade 1 do projeto integrador. Eu optei por esse formato de gravação porque nós sabemos que muitos de vocês não possuem acesso ao computador ou até mesmo possuem dificuldade para desenvolver exatamente o projeto. Então, eu vou mostrar aqui que é possível, com uma folha de papel e algumas canetas, você conseguir de alguma forma desenvolver as ideias que nós estamos propondo lá no nosso trabalho de logística reversa, da unidade curricular 11, tá? Então, eu vou explicar exatamente como nós podemos fazer. Bom, a primeira atividade que eu solicitei para vocês foi exatamente a perspectiva de vocês mapearem o processo de logística reversa. Na verdade, não é bem mapear, mas entender como funciona a logística reversa de um produto ou de uma empresa, certo? Então, no meu exemplo aqui, ó, nesse exemplo que eu vou colocar nessa folha, nas demais que estão aqui, eu vou falar exatamente da perspectiva de quem? Da indústria do papel, tá? Então, no meu exemplo, eu estou utilizando aqui a indústria do papel, tá? E nessa perspectiva aqui, eu estou falando exatamente do que, ó? Da reciclagem de papel. Então perceba que eu estou falando de reciclagem de papel, papel já utilizado, ele vai ter um outro fim, uma determinada forma de ser reaproveitado ou não. E aí, para isso, necessariamente, aqui é claro, no caso da reciclagem do papel, eu estou me referindo aqui à questão do pós-consumo. Ou seja, algumas pessoas já utilizaram papel, eu tenho que exatamente pensar no planejamento do pós-consumo, como que isso funciona, tá? E aí, por que eu resolvi falar sobre a indústria do papel e a reciclagem do papel? Porque em cima desse contexto, a gente consegue fazer uma pesquisa com certa facilidade na internet. Então, para fazer a primeira atividade, o que eu estou querendo dizer para você? Que a primeira coisa que você deve fazer, eu vou colocar aqui como item número 1, é fazer uma pesquisa sobre o material. Esta pesquisa sobre o material, ela pode ter como base a seguinte fundamentação: reciclagem ou, se você preferir, descarte barra reuso. No meu caso, eu fui estudar, até para poder exemplificar para vocês, a questão da reciclagem. Mas você poderia fazer também a questão do descarte ou reuso, é claro que não papel, um outro tipo de material, tá? Em cima desse contexto, só um minutinho que eu bati aqui, você viu que deu uma balançada no vídeo. Depois que você fizer esta pesquisa sobre a reciclagem, o descarte ou reuso desse material, a gente vai exatamente para uma segunda fase, que eu vou colocar aqui em vídeos curtos. A segunda fase diz respeito exatamente a nós fazermos o mapeamento de processos. Legal, eu vou falar sobre o papel. Interessante, né? Mas e aí? Qual é o passo a passo, né, para essa reciclagem, descarte ou reuso, né? Então, a partir do momento que eu vou pesquisar, eu preciso depois pensar no ponto de vista da logística, que é o foco do nosso curso, ok? Então, significa que eu preciso entender, primeiro, eu vou estudar reciclagem, descarte, reuso, ou os três. Eu vou definir um material.
e depois de definir esse material, eu vou entender como é feito o passo a passo, como que é feito a reciclagem, descarte e o reuso deste material, por exemplo. É claro que o que eu fizer aqui está relacionado ao mapeamento de processo, ok? Antes de cortar e ir para um próximo vídeo, eu gostaria de destacar exatamente o que eu utilizei aqui como ferramenta. Então, tanto para esse item aqui, ó, número 1, tá, como para o número 2, eu vou fazer aqui uma chave, um colchetes, eu utilizei como ferramenta para fazer a pesquisa o velho e bom Google, certo? O que significa que não existe só ele, né? Eu posso buscar notícias, eu posso buscar o site de associações, né, de papel, de recicladores, né, coleta, de catadores de papelão, etc., né, se fosse o caso. Então perceba que existem várias ferramentas para você poder fazer essa pesquisa. Mas se eu for passar um passo a passo para você de como fazer essa estrutura, eu entendo que o primeiro ponto é definir o material ou a empresa que você quer estudar. Um segundo ponto é pesquisar, ou seja, buscar informações sobre esse assunto. E depois, obviamente, desenvolver. Esse desenvolver consiste exatamente em mapear os processos de logística. A partir do momento que eu já tenho conhecimento, ó, desse passo a passo, eu fiz uma pesquisa que me possibilitou entender esse passo a passo, eu vou desenvolver, por exemplo, um fluxograma com estas etapas, ok? Então esse daqui é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês, tá bom? Daqui a pouquinho, um outro vídeo explicando as vantagens de se trabalhar com essa estrutura e o que me levou a fazer esse levantamento, que pode servir como base para você construir o seu trabalho, e os processos. Eu vou fazer esses dois itens aqui hoje, gravando aqui no modo raiz, no modo manual, tá bom? Para que você possa tentar fazer aí também no seu caderno, numa folha, tá bom? Grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.